O Papa autorizou bênção para casais em situações irregulares e também casais do mesmo sexo. Isso tomou uma repercussão essa semana nas redes sociais e uma má informação também, especialmente nas mídias, nos telejornais. Então eu tô aqui para esclarecer, falar um pouco sobre esse assunto. Eu sou Silvana Blanc, juíza eclesiástica, especialista em relacionamentos, e aqui eu ensino mulheres católicas a salvarem os seus casamentos. Se você ainda não me segue, já passa a me seguir e curte esse vídeo para você receber mais informações sobre casamento, para edificar aí o seu lar, restaurar o seu lar. Vamos falar desse assunto tão polêmico, né? Que gerou tantos comentários essa semana. É preciso esclarecer e entender o que quis dizer o Papa com esse pronunciamento. Muitas notícias colocaram foco somente na questão dos casais do mesmo sexo, né? Papa Francisco autoriza os casais, bênção a casais do mesmo sexo. E não é só isso. Na verdade, é bênção em situações irregulares dos casais e também do mesmo sexo. É esclarecer isso. E esclarecer que é uma bênção, não tem nada a ver com o rito do sacramento do matrimônio. O Papa não reconheceu isso como matrimônio, tanto que está escrito no documento. São inadmissíveis ritos e orações que possam criar confusão entre o que constitui o casamento como uma união exclusiva, estável, indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta à geração de filhos. Isso é o sacramento do matrimônio. É essa relação entre o homem e a mulher nesse conceito. Segundo o direito canônico, o matrimônio é o pacto pelo qual o homem e mulher, constituem entre si o consórcio de vida toda por índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges e à geração da prole, entre batizados por Cristo Senhor, elevado à dignidade de sacramento. Então não se diz aqui de casais do mesmo sexo e muito menos casais que estão de forma irregular com a igreja, ou seja, casados em uma segunda união, sendo que para a Igreja Católica só existe um único casamento. Então essas pessoas estão de forma irregular. Então é preciso ter clareza do que é esse rito, do que é esse casamento. Por exemplo, hoje é muito comum a gente ver também casamentos fora da igreja, pessoas fazendo festas em sítios, fazendas, querendo fazer grandes rituais, mas que para a Igreja Católica não são considerados sacramentos. Por quê? Por que não pode, a igreja não pode autorizar um casamento fora da igreja, para preservar esse caráter religioso do matrimônio? E dar autorização para celebrar fora da igreja se perde isso. É um sacramento e por isso exige um local sagrado para a celebração. É guardar a dignidade, a grandeza do sacramento do matrimônio. Então, quando a gente vai falar de uma notícia dessa, primeiro você precisa entender qual é o ritual do sacramento do matrimônio. É preciso primeiro entender o que é o sacramento do matrimônio, para você saber distinguir e não sair falando por aí que agora o Papa aprovou, que as pessoas agora podem se casar na Igreja Católica de forma irregular. Não é casamento, é apenas uma bênção. É bom lembrar que do ponto de vista litúrgico, uma bênção, ela exige que aquele que está recebendo a bênção, o abençoado, esteja de acordo com a vontade de Deus manifestada nos ensinamentos da igreja. Ele não deve encontrar fixação ritual nas partes das autoridades eclesiásticas, para não gerar essa confusão que já começou a gerar e a gente sabe que vai gerar na cabeça de alguns, achando que é uma bênção do sacramento do matrimônio, e não é. A igreja sempre considerou moralmente lícita apenas relações sexuais que ocorrem no âmbito do casamento. Então, qualquer pessoa que esteja tendo qualquer tipo de relação sexual fora do sacramento do matrimônio, antes de casar, casado em segunda união e ainda mais em relações em mesmo sexo, elas não estão conforme a vontade de Deus. E é por isso que o documento fica bem claro as palavras do Papa. A prudência pastoral. Isso é uma decisão pastoral. Não deve ser necessariamente se tornar uma norma. Não se tornou uma norma da igreja. É apenas uma questão pastoral de acolhimento dessas pessoas que estão de forma irregular dentro da igreja.
Tanto que os casais que estão também dessa forma irregular, casado pela segunda vez, divorciados, vivendo com outra pessoa, ou seja, tendo intimidade fora do sacramento do matrimônio, e a gente inclui agora também os casais do mesmo sexo, né? Essas pessoas devem ser acolhidas pela igreja, mas existem algumas atividades dentro da igreja que ela não pode ter. Eu vou até ler aqui algo para que vocês entendam, como por exemplo, padrinho e madrinha de batismo e de crisma. Por que essas pessoas não podem ser? Porque essa tarefa, ela implica num testemunho de vivência católica aos afilhados. Os padrinhos, eles são esse espelho, esse exemplo de vida cristã. Então, como eu vou ser padrinho se eu estou de forma irregular com a igreja? Não faria sentido, né? Os afilhados necessitam ver concretamente a fidelidade dos mais velhos, daquele que está representando, que vai conduzi-lo na vida cristã. Esse é o papel do padrinho. Existem algumas outras funções também excluídas dentro da igreja, para ser ministro extraordinário da liturgia, ser catequista, membro do conselho pastoral, porque esses cargos exigem um lúcido testemunho de vida católica. Por isso não pode exercer. Todos são bem-vindos e acolhidos dentro da igreja. A gente não está expulsando, discriminando. E é essa, na verdade, a intenção do Papa. Mostrar que todos são acolhidos. Tanto que essa bênção não virou norma da igreja, não existe rito litúrgico e os padres podem se negar a fazer, porque não é uma norma da igreja. Não é algo que o Papa não disse que está reconhecendo isso como normal. Se você tiver dúvida, vá para a palavra. A palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Em Romanos, capítulo 1, versículo de 26 a 28, diz assim: Por isso Deus os entregou às paixões alvitantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente, os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejos um para com os outros, praticando torpezas, homem com homens, recebendo em si mesmo a paga da sua aberração. E como não julgam bom ter um conhecimento de Deus, Deus os entregou à mente que é incapaz de julgar para fazerem o que não convém. Então, os homens começaram a sair da vontade de Deus. E a gente precisa ficar atento, nós que somos cristãos, porque já tem os sinais do fim do mundo. E em Timóteo, capítulo 4, versículo 3, eles proíbem o casamento. No fim dos tempos, está escrito na Bíblia. Está escrito, não sou eu dizendo, proibirão os casamentos. Então, os casamentos estão fadados ao fim. E é preciso que cada um de nós cristãos possa restaurar o seu casamento, salvar o seu casamento. Cada mulher que me segue aqui, seja firme no seu propósito de esposa, de ter sabedoria. A gente precisa cuidar dos nossos matrimônios, porque o mundo está cada vez mais fazendo com que isso se torne parecer comum. É tudo isso que está escrito aqui em Romanos, onde eu acabei de ler. Eles querem fazer com que você ache toda essa aberração comum, mas não é a vontade de Deus, não é isso que está na Bíblia. A atitude do Papa foi de tentar acolher as pessoas, mas não confundam isso com o sacramento do matrimônio. Isso não é matrimônio, isso não é a vontade de Deus. Então, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você também quer que tenham essa clareza do que aconteceu essa semana, do que significa esse pronunciamento do Papa. Os padres não são obrigados a dar essa bênção, então não é uma norma da igreja, não foi uma norma. Foi apenas um pronunciamento de acolhimento das pessoas irregulares. Mas vejam, a igreja tem normas, a igreja tem leis, eu li aqui direito canônico para vocês, e por isso também existem atividades que essas pessoas, mesmo sendo acolhidos, não poderão exercer dentro da igreja. Então é preciso estar atento com isso. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tomem essa consciência e clareza e comente aqui o que você achou, se fez sentido para você. Um grande beijo.